Bom dia, hoje o 32º dia da campanha de jejum e oração. O tema de hoje, a religiosidade em si mesma pode erguer barreiras. Texto bíblico de João, capítulo 4, versículo 9, que diz: A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem como os samaritanos. Se entendermos como religiosidade a relação que o indivíduo possui com algum tipo de crença, então parece ficar claro que é possível uma pessoa ser religiosa e mesmo assim estabelecer barreiras em relação ao seu próximo. Barreiras em nível de amar o seu próximo como a si mesmo. E o texto relata aquele diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Revela justamente isso. Por si só, a religiosidade pode criar barreiras entre os seres humanos. Também do outro lado, os judeus alimentavam ânimos racial-religiosos que se constituíam em um muro, por vezes difícil de ser demolido. Percebe-se naquela conversa junto ao poço de Jacó a importância das raízes religiosas na vida de uma pessoa. Aquela mulher samaritana recolheu aquilo que havia aprendido como prática de culto e adoração. Mas notemos bem, era uma espécie de culto rival em relação à adoração praticada entre os judeus. E cada um puxava as brasas para o seu assado. Eis então o dilema: Gerizim ou Jerusalém? Qual o lugar certo para a verdadeira adoração? Além disso, os samaritanos formavam uma etnia mista, pois eram o resultado de uma mistura de judeus que ficaram em Israel quando do exílio babilônico e outros povos pagãos. Desse modo, com basicamente uma mesma raiz, porém com crenças diferenciadas, as barreiras religiosas estavam atrapalhando ambos os grupos na questão de convivência e reconhecimento mútuo. Mas vida religiosa havia lá e cá. O que não existia era a verdadeira aproximação baseada no amor ao próximo, sem prejuízo das convicções de fé, todavia sem repulsa à pessoa propriamente dita. É de se reconhecer que ultrapassar tais barreiras tem sido um desafio contínuo e recorrente. Durante seu ministério na terra, enfrentando essas muralhas religiosas, Jesus teve de confrontar-se com lideranças no meio do seu povo e ensinar os valores do reino de Deus, que passam inevitavelmente pela revisão de conceitos que, mesmo sob o manto religioso, desprezam e aviltam aquele que é o nosso próximo, criado à imagem e semelhança de Deus. No caso do relacionamento entre judeu e samaritano, na época de Jesus, a questão racial era muito forte. Esse filme não cessou de ser reapresentado ao longo de toda a história até no dia de hoje. Como está o meu procedimento à luz dessa palavra? Queridos, essa questão da religiosidade é uma questão muito difícil, porque nós temos visto muito isso acontecer nos dias atuais e nós temos que ter esse cuidado para que este mal não nos envolva, porque a questão primordial é a salvação de todas as pessoas. E não podemos deixar com que algo nos impeça de nós estarmos ganhando pessoas para Jesus. Sempre, sempre, sim, precisamos estar sendo direcionados pelo Senhor, com nossa mente aberta para ganharmos todos.
Que Deus nos abençoe e tenhamos um ótimo e abençoado dia.